Vasco da Gama, 14º colocado. Vasco da Gama. Cara, o Vasco, assim, o Vasco termina... É difícil falar que o Vasco termina a temporada em alta, porque termina perdendo o título da Copa do Brasil. Obviamente, o torcedor do Vasco, que já está há muitos anos machucado, teve mais uma lesão, digamos assim, no seu coração e está mais machucado ainda. O Vasco... Mas o Vasco vem tentando se recuperar e, assim, pela perspectiva de análise de elenco, o Vasco vem muito melhor para 2026 do que estava no início de 2025. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comentei alguns jogos do Vasco no Campeonato Carioca, o Vasco não tinha um único ponta no elenco disponível. Mas não tinha, não é que o que tem é ruim. Não tinha. O que tinha, que nem ponta na minha opinião, que era o Ryan, estava jogando na Seleção Brasileira Sul-Americana no início do ano passado. Aí depois, enfim, o Vasco contratou vários, muitos deles se mostraram contratações péssimas, como o próprio Lloyd, o Garré, Jean David, Jean Davi, enfim. São jogadores que não funcionaram. O que funcionou foi o Andrés Gomes, que chegou na janela do meio do ano. Chegou na janela do meio do ano e ajudou muito o time na temporada. Chegou junto com outros jogadores também, né? A volta do Calma Barros, a chegada do Thiago Mendes, a dupla de zaga titular também chegou no meio do ano. Então, assim, eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal. O Vasco pode dizer que tem uma espinha dorsal para 2026. Tem uns 6, 7 caras ali mais confiáveis, né? Exatamente. Em 2025 o Vasco não tinha. Mas, assim, eu acho que a principal carência do Vasco hoje, no início de 2026, é a mesma do que era em 2025, que é a ponta. Porque, em termos práticos, o único disponível que rendeu o esperado dentro do Vasco é o Andrés Gomes. Os outros não estão rendendo, não estão jogando. Mas eu não considero o Ryan um ponta. Então, se contratar um cara de área... Eu prefiro manter o Ryan jogando de atacante. Do que eu vejo do Ryan, eu acho ele com mais características de jogar por dentro. Mas se conseguir um cara de área... Você tá bem de ponta. Ruim não tá. Ele já jogou essa vida inteira e já foi bem. Inclusive, eu acho que é uma dúvida no atual formato, quando ele rende melhor. Eu acho que se jogar uma dupla de ataque... O problema de jogar dupla é que tem Coutinho. Não dá pra jogar dupla mais o Coutinho. Aí é uma outra conversa. A gente faz com o Diniz talvez até dê. Acho que é possível. Mas enfim. Mas às vezes tem vários jogos que ele foi melhor saindo da direita para a esquerda, mas aí tendo liberdade. A questão é, que corrobora o que você está falando, no meio da temporada, o Vasco perdeu, entre aspas, um ponta. Quando ele virou titular de centroavante, precisa mais ainda agora de ponta. Tudo bem que veio o Andrés Gomes e está jogando nulo, é bom a gente lembrar. Não é ponta de característica, mas ele é o cara que joga aberto. Sim. Tá ótimo. Tudo bem com o time titular, mas mesmo assim eu acho que você precisa pro elenco. Quando você fala assim, opção, né? Quando você fala de planejamento de elenco, eu planejaria, se eu fosse diretor do Vasco, eu planejaria meu elenco contando com um Ryan mais de centroavante, por isso eu iria no mercado de um ponta. Mas é isso, o Vasco não tem dinheiro sobrando. Vamos combinar? Se aparecer uma oportunidade de um centroavante, de repente faria sentido. Vamos combinar? Mas eu trabalharia com o Ryan mais por dentro. Todo mundo também planejar o ano do Ryan, basta chegar uma oferta, o Ryan também, o Ryan tem grande chance no máximo no meio do ano. E tem que planejar isso também. Corre um grande risco dele sair no meio do... Até agora, né? Melhor até que seja no meio do ano, porque aí dá tempo. Tem a Copa do Mundo, você se prepara, mapeia, substitui. O Pet foi muito feliz quando ele falou que o Vasco entra na temporada com uma espinha dorsal. Você tem ali uma dupla de zaga, realmente você consegue. Dupla de volante, goleiro. Foi bem. Tem um goleiro que é muito bom, tem um lateral direito que bateu seleção brasileira. Mas o que eu vejo assim de maior carência no Vasco é o elenco, de forma geral. Né? Quando você pega a dupla de zaga, só tem se machuca, você não consegue ter confiança de ter nenhum ali. Então já precisa de pelo menos um zagueiro para substituir um desses dois. O lateral direito você tem o Paulo Henrique com o Pumita, mas na esquerda só tem o Piton. Então o Pumita cansou de jogar na esquerda porque não tem reserva final. Na Copa do Brasil jogou os dois jogos como lateral. Se machucou na reta final, quem teve que jogar lá foi o Pumita. Então, assim, volante também. Volante. O Barros e o Thiago Mendes estão muito bem, mas se machuca, você não tem confiança de botar ninguém no lugar. O Jair vai demorar a voltar, o Jair vai demorar, o Jair tá renovando. O Diniz, na partida de ida da final contra o Corinthians, substituiu apenas 2 vezes. É isso. E em vários outros jogos não fez as 5 substituições. Sim. Isso é claramente de olhar para trás. Em fim de temporada. Passar a cabeça e falar quem que eu vou colocar fim de temporada. Por mais que o Diniz, por característica, goste de repetição, goste dos mesmos jogadores. Sim. Mas é claramente assim, faltou elenco. E aí eu concordo muito com o Edu. E talvez o meio campo ali, os volantes, seja a principal. O que facilita um pouco pro Vasco na temporada é isso. Como tem espinha dorsal, você não precisa trazer jogadores que têm que ser titulares. Você pode trazer jogadores de rotação. E aí, consequentemente, são jogadores mais baratos, você pode pegar jogadores por empréstimo. Inclusive, eu tinha pego aqui uma possibilidade de jogador pro Vasco, por empréstimo,
o Giovani, aquele moleque que era da base do Palmeiras, está jogando no Qatar, tá no Al-Sadd. Seria uma tentativa de buscar um empréstimo com ele, porque comprar não vai comprar porque ele é muito caro. Ele foi comprado por 9 milhões de euros. O tipo de contratação pelo que time o Vasco tem que fazer é essa. É isso, cara. Você quer voltar a jogar no Brasil? Você quer vir pra cá? Quer crescer, de repente, ficar num grande centro? Vem por empréstimo, você joga aqui. É um moleque que poderia entrar nessa rotação, ser titular muitas vezes, enfim. E o Vasco também, assim, conseguiu valorizar alguns ativos do elenco, né? O Paulo Henrique, como eu falei, foi para a seleção, terminou o ano valorizado. O Barros, que voltou de empréstimo no meio da temporada, virou titular e é novo, tá valorizado. Expectativa de crescer mais para a próxima temporada. O Ryan, como a gente falou aqui, é a menina dos olhos do Vasco, né? Então, assim, esse vai sair por muito caro, com certeza vai gerar uma boa grana. Entre outros jogadores que foram bem também e ganharam. O Andrés Gomes, que veio por um preço até acessível e tá jogando bola a ponto de daqui a pouco, se não tiver o nível... Ainda tem um detalhe, né? O Andrés Gomes tem uma cláusula de compra de 4 milhões que o Vasco tem que exercer essa compra. E o Vasco não é um time que tá hoje não tem, com mas muita grana, mas vai ter que se virar pra conseguir. Aí tem outras janelas de transferência do Vasco que também tá mais valoriza, às vezes compra. Tem a janela da SAF. Enfim, Pede pros vascaínos com dinheiro aí, até um monte, Casemiro, a galera vai saindo dando compra o Andrés Gomes aí, cara. Compra o Andrés Gomes. Eu acho que só mais um pontozinho antes da gente terminar o Vasco, acho que pode dar um certo otimismo pro Vasco, foi justamente essa janela que o Pet citou. Parece que o Vasco está acertando, mesmo com pouco dinheiro, tem ido bem no mercado. Sim, nas teve alguns últimas... erros, mas claro que é normal, até porque com menos dinheiro lógico, é mais faz difícil. Mas assim, essa última, então, principalmente, cara, o pessoal tá indo buscar, tá sendo, enfim, sendo inteligente no mercado, dá para dizer assim. Então, uma expectativa boa, criativos. Obrigado. Isso dito, o ponto que o Vasco está negociando, eu confesso que, pelo que eu vi, não me chamou os olhos, que é o Rojas, que está vindo do futebol mexicano. É um jogador bem diferente do Andrés Gomes, por exemplo. Não é um substituto, que é um cara de muito mais finalização do que de preparar a jogada, do que driblar e cruzar, que é o Andrés Gomes, né? É um cara de muito mais chutar de fora da área, chutar de longa distância. E, pô, o cara que tem a principal característica, chutar de fora da área, a melhor temporada na carreira dele, tem 5 gols. É muito pouco. Lembrei do Lloyd aqui. É muito pouco. Chutando de fora da área. Aqui, ó. Quase fiz o gol. Quase! Ia ser um golaço. E você tá aí falando mal de mim, otário. Cara, que cena, meu amigo.